Olá pessoal, sou o professor Leonardo Vasconcelos. Vamos resolver questões do Colégio Pedro II, da banca do Colégio Pedro II. É um simulado que vocês vão fazer sobre noções de informática. Trouxe aqui algumas questões e vamos ver se você acerta junto comigo. Pessoal, a primeira questão que eu trago é uma questão sobre hardware. Essa questão vem muito caindo em concurso, em tudo que é tipo de concurso. A banca do Pedro II gosta desse tipo de questão. Uma questão que traz um conteúdo do dia a dia do usuário e perguntando sobre ele. Então vamos ler a pergunta. Um microcomputador possui a seguinte especificação: computador ICC Vision IV4790, Intel Core i7, 8 GB, 1 TB, Linux, mais monitor LG LED 19,5 polegadas widescreen, de R$ 5.898 por R$ 3.578,90 em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Pois isso aqui é uma propaganda que você pode encontrar em qualquer jornal que venda computador. Vamos agora ler a pergunta propriamente dita. As citações i7, 8 GB e 1 TB fazem referência respectivamente aos seguintes componentes de hardware. Vamos lembrar um pouquinho o conteúdo antes de responder. Quando a gente pega uma questão dessa que vem descrevendo o computador, a gente tem que conhecer cada parte do computador. Então tem que conhecer a parte física, o hardware do computador. ICC, Vision, tal, até aqui é o modelo do computador. Não interessa para a gente saber qual é o modelo, quem é o fabricante, quem é o distribuidor. E sim os componentes internos do computador. Intel Core i7 é o processador mais avançado da Intel. É o processador de última geração, o mais potente da categoria. Então eu já sei que Intel Core i7, o i7, é o modelo do processador da Intel. 8 GB é esse primeiro tamanho que vem geralmente depois da descrição do processador, é a memória RAM. Então essa memória de acesso aleatório, essa memória que é volátil, ela auxilia no processamento de dados, por isso que tem uma descrição. Normalmente os computadores atuais vão de 2 a 16 GB. Está aqui, ó, memória RAM. O próximo tamanho que vem aparecendo, 1 TB. 1 TB é nosso HD, nosso disco rígido, nosso Winchester. Tem vários nomes que podem aparecer, hard disk. Esse 1 TB poderia estar aparecendo entre 300 GB até 2 TB normalmente. Significa que é o nosso disco rígido, HD. Linux não é a parte física, mas e sim o sistema operacional que vem instalado. Esse sistema operacional é um sistema operacional freeware, livre, totalmente gratuito. Você pode baixar e instalar sem nenhum custo. Ainda vem um monitor, 19,5 polegadas é o tamanho da tela. Lembrando que esse tamanho é na diagonal da tela. E o widescreen, que é uma tela larga. Screen, tela, wide, larga, extensa. Então agora que eu olhei toda a descrição, fui falando para vocês o que significa. Como ele fala, respectivamente, i7, processador, 8 GB, memória RAM, 1 TB, o HD. Então, com essa descrição, temos processador, memória RAM, o HD, conhecido como disco rígido, hard disk, o Winchester. Poderia ser essa a resposta ou alguma outra. Cuidado para não confundir memória RAM com memória ROM. E o disco rígido não tem HDMI nem PCI, e sim temos o SATA, ou também temos o IDE. Então só poderia ser a resposta de letra D, delta. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Vamos trabalhar numa próxima questão de concurso que pode estar caindo. Nessa próxima questão, eu vou trazer o conceito de bits e bytes. Muito cai em concurso e a prova vem perguntando no seu concurso o que é bit, o que é byte, quais os seus múltiplos. Então, para que você nunca esqueça, eu vou escrever uma tabela aqui e na sua prova, quando cair uma questão dessa, faça a mesma coisa. Escreva essa tabela, você vai responder fácil a questão. Primeira coisa, vamos colocar o B minúsculo e o B maiúsculo. O B minúsculo é de bit, menor quantidade de informação. Ele é representado só como 0 ou 1. E o B maiúsculo vem da palavra byte.
O byte é um conjunto de 8 bits ou um caractere. Um caractere significa uma letra, um símbolo, um número, qualquer coisa que você possa escrever no seu teclado. Então, um byte é o 0 e 1, um bit é o 0 e 1 e um byte são 8 bits ou um caractere. Para transformar bits em byte, eu pego a quantidade de bits e divido por 8. Vou saber a quantidade de bytes. Para transformar bytes em bits, eu pego a quantidade de bytes e multiplico por 8. Se eu tenho 1 byte vezes 8, eu tenho 8 bits aqui, ó. 1 byte, 8 bits. 2 bytes, 16 bits. E ao contrário, a mesma coisa. Se eu tenho 16 bits dividido por 8, eu tenho 2 bytes. Primeira coisa que você tem que saber é isso. Depois, os seus múltiplos. Os múltiplos sempre começam com a letra inicial em maiúscula. O K de quilo, o M de mega, o G de giga, o T de tera, o P de peta. Em alguns concursos você vai encontrar ainda a palavra penta. Então vou botar um N pequenininho aqui, ó, só para você saber, mas o correto seria peta. Depois do penta vem o hexa. O hexa se escreveria dessa maneira. Só que em alguns concursos, eu vou botar bem pequenininho aqui, eles vão meter um H em vocês, vão botar o H na frente da palavra. Então aqui, ó, B de Burger King, muito grande tenho para eu. Pronto, decorou a frase, decorou essas grandezas, muito fácil. Burger King, muito grande tenho para eu. Pô, professor, ficou estranha essa frase? Inventa uma outra frase. Essa foi a frase que eu peguei para decorar. Estou com fome na hora da prova, vou lembrar do Burger King, que é muito grande, tenho para eu. Inicial de cada uma das palavras, das grandezas. Ficou fácil, agora eu já sei o que é bit, o que é byte, o nome das grandezas. Acabou por aí, professor? Não, tem que completar a minha tabela. Lembrando que o múltiplo do bit, o kilobit, o megabit, é sempre múltiplo de 1000. Então é vezes 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado à terceira potência. 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. E o múltiplo para o byte é múltiplo de 1024, que é a mesma coisa que 2 elevado à décima potência. Pego 2, eleva a décima potência, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes o 2 vai dar 1024. E como eu faço, professor? Até aqui não entendi. Se você pegar de baixo para cima, multiplica por essas grandezas. Se você pegar de cima para baixo, divide por essas grandezas. Ou 1000 para o bit, ou divide por 1024 para o byte. Vamos entender melhor. Se ele me der 1 megabit e perguntar quanto vale isso em kilobit, 1000. É só multiplicar o 1 por 1000. Se ele quiser de megabit para bit, eu multiplico por 1000, uma, até chegar aqui, 2 vezes 1000 vezes 1000, 1000 ao quadrado, que dá 1 milhão, ou 10 à sexta, que seria a mesma coisa que multiplicar 10 à terceira vezes 10 à terceira. 10 à terceira com 10 à terceira, 10 à sexta. 1000 vezes 1000, 1000 ao quadrado. Ou se você fizer a conta, vai dar 1 milhão. Essa é a resposta para transformar 1 megabit em bit. E aí você pode fazer isso com qualquer uma das grandezas. Se ele perguntar, por exemplo, vou para o outro lado da tabela, quanto vale 1 terabyte em gigabyte? 1 vezes, subiu, vezes 1024. 1 vezes 1024 dá 1024. Se ele chegar do tera e perguntar em mega, terabyte perguntando em mega, eu subi. Estava aqui, subi uma, 2 grandezas. Se eu subir 2, é 1024 ao quadrado. 1024 ao quadrado dá 1.048.576. Pô, professor, decorou
Eu decorei, mas você na prova vai fazer a conta. É só botar 1024, multiplicar por 1024 e vai achar esse número, 1.048.576. Ou você vai pegar o 2 elevado a décima vezes o 2 elevado a décima, que é igual a 2 elevado a 20. Bases iguais, 2 elevado a décima, 2 elevado a décima, dá 2 elevado a 20. Bases iguais, repete a base e soma o expoente. Então, com essa tabelinha, fica muito fácil resolver os problemas. Só que aqui ele pergunta, ó, 4.096 caracteres. E o senhor veio falando de bits e bytes, aonde está esse tal do caractere? Está aqui, ó. 1 byte é igual a 1 caractere. 1 byte é igual a 1 caractere. Então, tanto faz chamar de caractere ou byte. Pergunta é, 4.096 caracteres tem, respectivamente, quantos bytes? Pronto. Temos essas duas possibilidades. 4.096. Acabou. Falta só o outro lado. E para bit? Como eu faço para resolver isso? Simples. Não está em byte? Quero transformar em bit? O que eu faço para transformar byte para bit? Multiplico por 8. Pego 4.096 e multiplico por 8. Bem tranquila essa conta. 6 vezes 8, 48. 8 vezes 9, 72. Com 4, 76. 8 vezes 0, 0. Com 7, 7. 8 vezes 4, 32. 32.768 bits. Resposta correta, letra alfa. Vamos confirmar se deu tudo certinho? Tá lá, letra alfa. Muito fácil. Na sua prova você vai escrever essa tabela. Professor, como eu vou lembrar dessa tabela inteira? Não é difícil. Se você lembrar que o bit é o 0 e 1, menor unidade, o byte é a menor capacidade de armazenar, que é igual a uma letra, ou 8 bits, e a frase, Burger King muito grande tenho para eu, escreve isso fácil, fácil. Múltiplo de bit, múltiplo de 1000. Múltiplo de byte, múltiplo de 1024. Vamos para a próxima questão? Muito boa como essa também. Vem caindo em concurso, vem caindo na sua prova. Só que essa, vou apagar minha tabela, essa questão, ela vem falando sobre o sistema operacional Windows. Então, já falamos de hardware, já falamos de bits e bytes, conteúdos que estão dentro do edital do Colégio Pedro II. Agora vamos falar sobre o sistema operacional Windows. Assinale a alternativa correta. Cuidado com a palavra correta e incorreta, porque pode aparecer na sua questão. Assinale a resposta incorreta, assinale a resposta falsa. Nesse caso, não. Só tem uma resposta correta. Quando falar incorreta ou falsa, você vai ver que todas estão, com exceção de uma. Então, nesse caso, é mais simples, é só uma correta. Vamos ler as alternativas e ver qual é a alternativa correta. Uso do sistema de arquivos somente do tipo NTFS. O Windows, para quem não sabe, ele usa o sistema de arquivo NTFS, sistema de arquivo da nova tecnologia, além do antigo FAT, tabela de alocação de arquivo, File Allocation Table, FAT16, FAT32, EFAT e outros. Então tá incorreta por causa disso, ó. Cuidado em concurso, essa palavra sempre atrapalha vocês. Somente, apenas, exclusivamente, unicamente, totalmente, não combina muito com resposta de informática. Então, tá incorreto isso aqui, então não posso marcar essa resposta. Não pode ser utilizado por vários usuários. Vocês já devem saber que a maioria dos sistemas operacionais atuais são multiusuários. Se não todos, hoje, atuais, são multiusuários. Permite que eu tenha mais de um usuário. Então, aqui a palavra, ó, não, está errado. Pode ser utilizado por vários usuários sem problema algum, cada um com sua conta, com nome de usuário e senha particular. Apresenta sistema operacional gráfico e interface editável. Aqui, pode marcar. Marca sem preocupação.
A maioria dos sistemas operacionais atuais, eles são operacionais gráficos. Quer dizer que trabalham em janelas, eu posso clicar, arrastar, tem uma imagem visual. E a interface da maioria de hoje é editável. Você pode sair modificando as cores, os ícones, o local, as posições das barras. Quem é o sistema não gráfico? É o Linux. O Linux ele é um sistema operacional não gráfico. Professor, mas então ele é ruim porque eu tenho que usar aquela telinha preta antiga, escrever comandos? Sim, se você quiser usar dessa maneira, sim, mas você pode instalar um aplicativo gráfico. O aplicativo não vem junto com o sistema operacional. Pode estar lá junto na hora que você está instalando, mas ele é um aplicativo separado. Você pode escolher qual aplicativo gráfico quer usar, o KDE, o GNOME ou outro qualquer aplicativo gráfico do sistema operacional Linux. Pro Windows, sistema operacional ou Windows, ele é gráfico e editável, então essa está correto. Vamos ver a última. Sua plataforma funciona como monotarefa. Está errado isso também. Vocês já devem saber que a maioria dos sistemas operacionais, se não todos, hoje são multitarefas. Eu consigo estar ouvindo uma música enquanto eu edito o meu vídeo, enquanto eu edito um texto. Eu posso estar trabalhando em 2, 3, 4 programas ao mesmo tempo. Então são multitarefas. Multitarefas preemptivas. Então essa resposta também está errada devido à palavra monotarefas. Resposta correta, letra C. Vamos confirmar a resposta. Tá lá, letra C, tudo corretinho. Vamos para a próxima questão? Essa questão, ela vem falando sobre redes. Vamos ver o que fala a questão. No Colégio Pedro II, existe uma rede privada onde somente os computadores cadastrados internamente podem acessar o conteúdo. Marque qual tipo de rede é utilizada no colégio. Então, colégio tem uma rede privada. Quando vem esse nome, rede privada, só tem 2 tipos de rede que podem ser privada: intranet ou extranet. Qual a diferença? A intranet é uma rede privada que eu só consigo acessar de maneira interna, de dentro, ou através de uma VPN. Eu posso criar uma VPN para acessar essa rede privada. E a extranet, que é outro tipo de rede privada, é uma rede interna, uma rede privada, porém com acesso externo controlado. Através de login e senha, meu fornecedor, meu cliente, meu colaborador pode acessar minha rede. Então aqui ele fala que a rede somente nos computadores, somente computadores cadastrados internamente. Ele está falando da intranet. Está errado VPN, porque VPN ele vai acessar de maneira externa a minha rede privada. É uma rede privada virtual, ela vai estar lá na rede, na internet, por exemplo, e eu acessar com um computador externo. Vai ter que ter programas específicos, login e senha para isso. Extranet, como falei, rede privada com colaboradores. E internet é uma rede pública, ela não é privada. Então, resposta correta, letra B. Espero que vocês estejam gostando e vamos para a próxima questão. A próxima questão, ele fala sobre programas maliciosos, vírus, worm, verme, cavalo de Troia, spyware, tudo que pode prejudicar de alguma maneira o funcionamento ou o usuário. Vamos entender o que significa cada palavra dessa. A própria questão já vai me dizer isso. Relacione uma coluna com a outra. Então temos a primeira coluna, malware ou malicious software. O outro é vírus, worm, que também é a mesma coisa que verme, cavalo de Troia, que é a mesma coisa que Trojan horse, ou somente Trojan, e spyware. Então, professor, me ajuda. Já vi um monte de palavra aí, a maioria em inglês. Traduz para mim o que significa. Nessa altura, você tem que parar e procurar seu conteúdo sobre segurança da informação. Você vai ver que tem esses nomes, com certeza aparecem por lá. O que pode causar problema no funcionamento da sua máquina ou da sua rede. Pode capturar dados, inclusive. Vamos ver cada um deles. São programas desenvolvidos para executarem ações danosas e ilícitas em um sistema.
qualquer programa que possa causar o mal, ações danosas, ilícitas em um sistema, é um malware, é um malicious software. Então, esse aqui seria o número 1. Vamos para a próxima. São programas que se espalham por meio de inserção de uma cópia de si mesmo em outros softwares e arquivos. Ah, esse eu já sei. É o vírus. Pô, professor, tem certeza que é o vírus? Não é o wormer, não? Que também é conhecido como verme, ele também se espalha. A diferença entre um e o outro é que ele precisa ser executado e precisa se inserir em outros programas e arquivos. O worm, ele possui a capacidade de fazer cópia de si próprio. Ele não vai infectar outro programa. Então aqui, ó, possui a capacidade de se propagar automaticamente e enviar cópias completas de si mesmo para outros computadores. Esse é o worm. Diferente do vírus. O vírus precisa infectar outro computador. Eu até brinco para falar, o vírus é igual ao vírus humano. Ele precisa sair de um organismo, entrar em outro para funcionar. Enquanto o vírus estiver no ar, ele está inóculo, ele não vai infectar ninguém, não vai prejudicar ninguém. Ele só começa a prejudicar quando ele entra no organismo. Aí ele vai infectar as células, vai fazer o mal. São programas ou códigos maliciosos que se disfarçam de software legítimo para executarem ações danosas ao computador do usuário. Quando falar de software legítimo, ou seja, ele parece um software bonzinho, às vezes é um jogo que você baixou, só que atrás dele tem um código que está copiando suas informações, está abrindo brechas. Esse é o cavalo de Troia. Você já deve ter ouvido a história dos gregos e troianos lá, que deu o presente dos gregos, que foi o cavalo de Troia, e quando foi à noite, os gregos saíram de dentro do cavalo e atacaram os troianos. Então aí está a história contada e hoje a gente chama de cavalo de Troia, um programa que parece ser bonzinho, legítimo, verdadeiro, só que quando você menos espera ele ataca o funcionamento da máquina ou ataca seu computador. Automaticamente só sobrou um. Spy do inglês é espião, spyware, programa espião. Aqui, ó, são programas espiões que, uma vez instalados no sistema do usuário, realizam um monitoramento de suas atividades e enviam as informações coletadas para terceiros por meio da internet. Vale lembrar que os programas espiões têm várias categorias. Tem os keylogger, que capturam o que você digita, tem os screenlogger, que capturam tudo que você toca na sua tela ou clica, além dos robôs. Os zebots também são robôs espiões, ficam monitorando o tráfego da rede. Resposta ficou 1, 2, 3, 4 e 5. É muito fácil decorar essa resposta. Vamos para as alternativas. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, letra A, alfa. Marcou ela, ganhou a questão. Bem simples a questão, tá? Essa questão é muito boa, que te faz lembrar de todos os conceitos. De vírus, wormer, trojan, spyware, malware. Essas palavras, tem que saber as palavras e o seu conceito. Próxima questão. Essa questão ainda continua falando de redes, agora vai falar do firewall. Qual das alternativas? Ó, aqui, ó, não. Colocar em vermelho para te ajudar. Na hora da prova, normalmente está até em negrito essa palavra não. Tome cuidado, se ela não aparecer em negrito, não aparecer de outra cor, marque para você saber que ele não quer a verdadeira, ele quer a falsa. Qual das alternativas não corresponde ao firewall? Vamos lembrar? Firewall, parede ou muro de fogo. Ele filtra todos os pacotes que vão entrar e sair do seu computador ou da sua rede, bloqueando pacotes indevidos, bloqueando acessos indevidos. Pronto, ficou fácil. Vamos para as alternativas. Letra A, controlar o tráfego de entrada ou saída de um computador ou rede. Está verdadeiro. Como ele não quer o verdadeiro, não marco essa. Liberar uma porta específica de um programa ou serviço para que este possa se comunicar com a internet ou a rede local. Está verdadeiro, não marco essa. Remover um vírus de uma rede ou computador. Está falso. Quem remove vírus é antivírus. Tá? O antivírus é para remover vírus. O firewall, ele vai deixar o vírus entrar na sua máquina, ele vai deixar
um programa espião funcionar dentro da sua máquina. Ele vai bloquear os acessos indevidos, ou seja, o programa espião está instalado, mas na hora que ele tentar enviar a informação, pode ser que ele bloqueie a porta aqui de envio, o firewall. E aí o atacante, o seu hacker ou o cracker que está tentando receber essas informações não vai receber. O firewall vai estar bloqueando. Mas ele não remove o vírus. E a última, pode ser tanto um dispositivo hardware, dispositivo físico, quanto um software. Está verdadeiro. Resposta, então, a resposta que não corresponde ao firewall é a resposta letra C, letra Charlie. Vamos lá confirmar corretamente. Cuidado, se você não tivesse prestado atenção nessa palavra não, logo de cara você vai marcar a letra A. E no concurso, quando cai uma questão que não corresponde, geralmente eles não vão colocar na letra A a resposta que você tem que marcar. Vamos botar em outra letra. Para quê? Para você cair numa pegadinha dessa, achar que é o que corresponde, viu que a primeira correspondia e marcou logo. Cuidado. Vamos para a próxima questão. Essa questão vai falar sobre copiar e mover um arquivo, gerenciar arquivos e pasta no seu computador. Windows Explorer, por exemplo. Número 37, ao clicar em um arquivo na área de trabalho e arrastar para o pendrive, e antes de soltar, pressionar e manter pressionado a tecla Shift, fará. Vamos entender como funciona isso. Primeiro, eu tenho o meu HD, vou simbolizar isso aqui como um HD, e eu tenho o meu pendrive. Vou simbolizar isso aqui como se fosse meu pendrive. No HD eu posso ter pastas, mais de uma pasta se eu quiser, sem problema algum, e posso ter arquivo na raiz dele, um arquivo. Dentro de uma pasta eu posso ter outras pastas, quantas pastas eu quiser, e posso ter também quantos arquivos eu quiser. E assim sucessivamente, eu posso ter outra pasta e posso ter arquivos. Dentro do pendrive, a mesma coisa. Eu posso ter pastas, posso ter arquivos. Da mesma maneira, dentro de uma pasta, posso ter pastas e posso ter arquivos. Posso ter pastas, posso ter arquivos. Pronto. Entendi o que eu posso ter dentro de um pendrive. O que eu posso ter dentro de um disco rígido, um HD. Aí ele diz aqui, clicou e o arquivo da área de trabalho. Onde está a área de trabalho? Geralmente, o sistema operacional Windows ele está instalado no HD, no disco rígido. Então, a área de trabalho é uma pasta, vamos dizer que essa daqui seja a área de trabalho, vou chamar de desktop. Desktop ou área de trabalho é a mesma coisa. Onde estão meus arquivos? Ele clicou em um arquivo que está aqui, ó. Então, vamos dizer, ele clicou nesse arquivo e arrastou para o pendrive. Só que antes de soltar, está escrito aqui, pressionou e manteve pressionada a tecla Shift. Qual a diferença com Shift e sem o Shift? Vamos entender. Se ele não tivesse apertado a tecla Shift, clicou, arrastou e soltou no pendrive. Quando eu clico no arquivo de um disco e arrasto para outro disco, um disco HD, para outro disco, pendrive, sem apertar nenhuma tecla, ele vai copiar o arquivo. É como se ele tivesse feito Ctrl mais C para copiar, copiou para a área de transferência, Ctrl mais V para colar. Então ele copia e cola. Isso se ele clicar e arrastar diretamente. Porém, aqui ele está falando que apertou a tecla Shift. Quando ele faz com a tecla Shift isso, ele não vai copiar. Ele vai mover. Sempre vai mover. E o mover não é Ctrl C. É a mesma coisa que ele utilizar o Ctrl mais a tecla X para recortar. Ctrl X, recorta. Ctrl V, cola. Então ele vai recortar de um lugar e colar em outro. Recortar, colar, mover. Com a tecla Shift sempre vai mover.
Se ele tivesse clicado nesse arquivo e arrastasse para uma outra pasta no mesmo disco, ele também move, como se tivesse utilizado o Ctrl X, Ctrl V. Dentro do mesmo disco, clicar e arrastar, ele move. E se ele tivesse utilizado a tecla clicar e arrastar com a tecla Ctrl pressionada, ele vai sempre, Ctrl pressionada, sempre copia, como eu tivesse feito Ctrl C, Ctrl V. Com a tecla Shift pressionada, sempre move, recortar e colar. Então vamos aqui para a resposta. Uma cópia do arquivo ao pendrive, ele fará uma cópia? Não, ele não fará uma cópia. Ele vai levar o arquivo para lá, tá errado. Vai fazer nada? Não, vai acontecer alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa quando você clica e arrasta. Nem que apareça uma mensagem dizendo que não pode fazer aquilo. Já existe um arquivo com o mesmo nome. A mesma coisa que selecionar o arquivo, teclar a tecla Ctrl mais X, ali ó, até Ctrl X, recortar, e após selecionar o pendrive, apareceu errado aqui, ó, Ctrl mais V. Alguém deve ter botado uma letra errada, Ctrl mais V. Ctrl V, cola. Então a resposta correta estaria na letra C. Mover para lixeira está errado. Para mover para lixeira seria a tecla Del ou Delete. E se perguntasse excluir permanentemente, seria o Shift Delete. Então, resposta correta, letra C. Espero que vocês estejam gostando e vamos para a próxima questão. Tá lá, letra C como resposta correta. Clicar e arrastar de um disco para o outro ou no mesmo disco com a tecla Shift, move. Clicar e arrastar no mesmo disco com disco diferente com a tecla Ctrl, copia. Clicar e arrastar no mesmo disco sem pressionar nada, copia. Clicar e arrastar para disco diferente sem clicar em nada, sem pressionar nenhuma tecla, ele copia. Disco diferente, copia, mesmo disco, move sem apertar nada. Vamos lá. Próxima questão, questão do Excel. Vou apagar aqui para que a gente possa resolver essa questão. Considerando uma planilha do Microsoft Excel 2013, nas células C1, C2 e C3, estão digitados os valores 23, 10 e 35, respectivamente. Na célula F8 está descrito o valor 10. Como resultado da fórmula digitada, indique qual fórmula foi digitada na célula F8. Então, não entendi nada, professor. Fala de novo. Eu vou fazer um desenho aqui para simplificar. Na coluna C, 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 C. Linha 1, 2, 3. Então, lá na sua planilha, na coluna C, linha 1, 2 e 3, tem os valores 23, 10, 35. Respectivamente, estão nessa ordem. Na célula F8, então, vamos lá, passou um monte de coluna, coluna F, passou um monte de linha, linha 8. Lá na coluna F, na linha 8, apareceu o valor 10. Tá assim, uma planilha mais ou menos assim. Ah, e o que tem aqui no meio? Não me interessa se tem alguma coisa aqui no meio. O que me interessa são as células que ele falou. Então, tem alguma coisa aqui no meio, não preciso me preocupar. Tá? O que me interessa é somente essa daqui e aquelas de lá. Tem uma fórmula. Indique qual fórmula foi digitada na célula F8. Como eu vou saber o que vai ter? Pô, podia ser aqui, ó, igual C2. Pronto, seria uma resposta possível. Poderia pegar um número, somar com o outro, multiplicar, dividir, também daria. Sei lá, podia ser qualquer fórmula, mas aqui tem algumas opções. Fórmula do menor e do mínimo. Tenho que recordar o que faz um, o que faz o outro. A fórmula do menor, ela apresenta o seguinte tipo. Igual, menor, vai abrir, vai ter um intervalo. Esse intervalo é intervalo de células, ponto e vírgula e um caésimo. Sempre dessa forma.
Sempre desse jeito. E a fórmula do mínimo vai ser igual mínimo, e aqui dentro vai ter um intervalo. Intervalo ou conjunto de células. Dá no mesmo. Pode estar aparecendo no intervalo, nesse caso do mínimo, o 2 pontos, pode ter também ponto e vírgula. No caso do menor, esse intervalo obrigatoriamente tem que ser um 2 pontos. Só com isso já me ajuda a responder a questão, professor. Esse menor aqui não tem o ponto e vírgula e o caésimo. Está faltando alguma coisa. Esse caésimo, se tiver o número 1, quer dizer que é o menor número dentro desse intervalo. Se tiver o número 2, é o segundo menor número desse intervalo. Se tiver o número 3, terceiro menor e assim sucessivamente. No mínimo, o intervalo que aparecer é sempre o menor número. Não me importa o número que esteja ali dentro, 1, 2, 10, é sempre o menor. Então aqui pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o caésimo menor número. E aqui vai ser sempre o menor. Ah, então essa aqui está errado também, não tem ponto e vírgula e 1. Se no valor que aparecesse aqui fosse 1, essa resposta aqui estaria correta. Mas, professor, por quê? Vamos lá. Ele está falando que é o mínimo entre as células C1 até C3. Então, são esses valores que estão lá, C1 até C3. Esse ponto e vírgula é como se fosse um E o número 1. É como se tivesse mais uma célula com o número 1. O menor seria 1, então estaria correto se estivesse lá. Não, está incorreto, porque o valor que está aqui é o valor 10, não o valor 1. Então, está errado isso aqui. Ah, então é de baixo. Mínimo C1, ponto vírgula C3. C1, ponto vírgula C3. São só essas duas células. Essa e essa. O valor mínimo menor entre essas duas células, quem é? 23. Aqui está aparecendo 10, está incorreto. Sobrou só essa resposta como correto. O primeiro menor valor desse intervalo. O intervalo é esse conjunto todo de valores. O primeiro menor número é o 10. Pronto, está lá a resposta 10. Letra D, marcou consciente e ganhou a questão. Vamos confirmar. Está lá, a letra D é o primeiro menor número. Então, sempre decora. No menor, vai ter um 2 pontos, vai ter um ponto e vírgula e vai ter um número aqui. E aqui vão ser células. Célula, 2 pontos, célula, ponto e vírgula, número. E no mínimo, geralmente, é só o 2 pontos. Mas saiba que eu também posso usar o ponto e vírgula no mínimo. Espero que vocês estejam gostando dessa correção de questões, desse simulado. Ele foi bem estipulado, bem criado dentro do conteúdo das últimas provas, das últimas bancas, e está bem a cara do Colégio Pedro II. Vamos lá para essa 39, sobre o editor de texto Word da Microsoft 2013. Por padrão, não, olha de novo, não faz parte do grupo parágrafo. Então tem que me lembrar lá do programa da Microsoft, o que tem lá. Pô, professor, mas vai perguntar assim? Sim, a banca quer saber se você conhece as ferramentas e onde essas ferramentas se encontram. Ainda mais da guia página inicial. A guia página inicial é a guia mais importante que tem. Você tem que conhecer todas as ferramentas de todos os grupos. Grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo, grupo estilo, grupo edição. Tem que conhecer cada ferramenta. Lá no grupo parágrafo, você deve lembrar, tem lá o 1, 2, o 3, numerador, tem lá, antes dele, o quadradinho ou uma bolinha, marcadores, tem aqui, ó, 1, aí tem aqui o número 2 em romano, tem o I, esse aqui, ó, lista de vários níveis, aí tem lá um com a setinha apontado para trás, diminuir recuo, com a setinha apontado para frente, aumentar recuo. Tem aqui embaixo, começando a mostrar o alinhar à esquerda, centralizado, alinhar à direita, justificado. Ah, professor, eu conheço todos esses.
Sem problema, então é fácil responder. Vamos ver se é fácil responder? Qual desta ferramenta não faz espaçamento de linhas e parágrafos? Pô, nem lembro dele. Será que existe? Existe. Se vocês olharem lá, tem uma ferramenta que está lá as linhas e tem uma setinha apontada para cima, outra para baixo. Espaçamento de linhas e parágrafos. Então tem lá essa resposta. Sombreamento. Será que tem sombreamento? Tem. Você vai olhar lá que vai ter um baldinho. Eu não sei desenhar muito bem, mas tem um baldinho, uma tinta caindo com uma cor aqui embaixo, que é o sombreamento. O sombreamento é uma ferramenta que vai passar tipo uma canetinha de marca-texto em toda a linha que você digitar. Ah, mas essa não é o realce? Não. O realce é uma canetinha. Vai ter uma canetinha com uma cor aqui embaixo. O realce é a canetinha marca-texto. É aquela Luminous Color. E esse realce está no grupo fonte, não está no grupo parágrafo. Já o sombreamento é no grupo parágrafo. Aí o classificar está onde, professor? Está aqui, mais aqui para o lado. A gente vai ter lá o classificar, a letra A, a letra Z com a setinha apontada de A até Z. É o classificar, classifica os parágrafos em ordem crescente ou decrescente. Então, a resposta correta, quem não faz parte, é o realce. Espero que vocês agora parem, abra seu Word, abra seu Excel e olhe todas as ferramentas que tem dentro dele. Pode ser cobrado em prova. Vai ser cobrado em prova. Você tem que saber cada ferramenta onde se encontra. Tá aqui, ó, fiz rapidinho o desenho de todas as ferramentas que estão lá no grupo parágrafo. Professor, mas você está olhando em algum lugar? Não. Pega a ferramenta, abre todo dia, você vai acabar decorando. A gente tem uma memória visual para isso. Tudo bem? Lá, resposta correta, realce. E vamos para mais uma questão. No programa de correio eletrônico, esse fala sobre correio eletrônico. Deve ser configurada uma conta de usuário e o protocolo de envio e recebimento de e-mail. Qual das alternativas contém o nome deste protocolo, respectivamente? Então, está falando de protocolo de e-mail, de correio eletrônico. Vamos lembrar quem são os protocolos? Como protocolo, a gente tem o SMTP, temos o IMAP e temos o POP. POP, às vezes, aparece POP3. Ah, tudo bem. Agora lembrei quais são os protocolos que são utilizados em correio eletrônico. Pô, mas aqui está POP e SMTP, aqui está IMAP e POP, aqui está IMAP e SMTP, aqui é SMTP. Qual é a resposta correta, professor? E aí? Tem que lembrar não só os protocolos, o que cada um protocolo faz. Para envio de e-mail, só tem um protocolo. O protocolo de envio de e-mail é o SMTP. Opa, já recebi. Respectivamente, envio SMTP, olhando para cá. Posso marcar esse aqui já consciente. Sim, pode marcar consciente. Já ganhou a questão. Porque os outros dois são protocolos de recebimento. Recebimento de e-mail. Ah, professor. Então, próximo protocolo, recebimento de e-mail. Então, está correto marcar. Tanto faz marcar POP, POP ou IMAP? Sim, nessa questão tanto faz. Mas é bom você saber qual a diferença. A diferença é que o POP, ele marca no seu servidor de e-mail todos os e-mails que ele fez download, que ele trouxe para sua máquina. Ele vai tirar os e-mails lá do seu programa de correio eletrônico, do seu correio eletrônico, do seu webmail e vai trazer offline para sua máquina. Esse vai fazer o POP. O IMAP é o e-mail interativo. Interactive Email Access Protocol, protocolo de acesso ao e-mail interativo. Quando você acessa, ele não marca, não exclui o seu e-mail. Ele permanece no seu servidor. Toda vez que você abrir, se for na máquina da sua casa ou de qualquer lugar, o e-mail vai ser visível. Diferente do POP, se eu recebi meus e-mails no meu trabalho, quando chegar em casa e mandar receber, aquilo que ele já recebeu não vai receber de novo. Porque ele já marcou os e-mails.
Então, a diferença entre o IMAP e o POP, o IMAP marca, desculpa, o IMAP não marca, e toda vez que eu abrir o meu programa de correio eletrônico e mandar receber, ele vai receber. Já o POP, ele marca. Se ele fez o download uma vez, ele não vai fazer de novo. E para recebimento, de envio, a gente tem o SMTP, é o único que faz envio. Resposta correta, letra D, SMTP e POP. Está lá a resposta correta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa resolução de questões da banca para o Colégio Pedro II. E nos encontramos numa próxima aula, num próximo encontro. Até lá!